Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Dia de decisão na Libertadores da América, Estudiantes e Flamengo. Mengão vai com força máxima para poder garantir essa vaga nas semifinais. Separei aqui para você as últimas notícias de hoje antes do jogo rolar. Aproveita e já deixa aqui nos comentários o seu palpite pro jogo, que quem acertar eu trago já no próximo vídeo. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vamos falar de Libertadores. Hoje tem decisão. Flamengo Estudiantes vale vaga na semifinal da competição. Rafael Sibila, cadê? Tá aqui. Vai contar pra gente direto do palco do jogo simpático Estádio do Estudiantes. Fala aí, simpático Sibila. Fala, simpáticos do Escobar, tudo bem? Bom, já estou aqui do Estádio Uno, que passou por uma grande reforma nos últimos anos. E olha, já tem movimentação de torcedores dos Estudiantes aqui. Ali ao fundo a gente já vê que há mais ou menos umas 30, 40 pessoas. São os torcedores da organizada, colocando já as faixas, preparando o caldeirão que aqui esse estádio joga junto. Vai ter uma grande festa por parte da torcida do Estudiantes aqui para chegar dos times. Agora, já encontrei muito torcedor do Flamengo aqui, Escobar, confiante. Eles estavam passeando por La Plata, dizendo que já estão vendo passagem para outubro para voltar a encarar o Racing na semifinal aqui. O Flamengo chegou cedo a Buenos Aires, a Argentina, veio na terça-feira. Ontem realizou um treino no CT do Defensa e Justiça e a grande novidade foi a presença do Jorginho treinando com os companheiros ali, deixando então pistas do que o Felipe Luiz pode fazer para hoje à noite. Falando em pistas, temos pista da escalação completa do Flamengo, Sibila? Então, sim, a grande dúvida é essa, Escobar, se o Jorginho será titular ou não. Então, a gente tem um campinho com o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com o Alexandro estando à disposição no banco de reservas. Fica a grande dúvida, ou o Jorginho de titular, se ele não jogar, aí tem as opções do Everton, do De La Cruz e do Alan, Saúl, Arrascaeta, Plata, que foi liberado pela Conmebol, cartão vermelho anulado do jogo da semana passada, Samuel Lino e Pedro. Vale lembrar que tem dois desfalques, o Pulgar, né, e o Michael, que não viajaram, são os desfalques. O Estudiantes, Escobar, está prometendo um jogo ofensivo. O técnico Eduardo Domingos disse que o Estudiantes ainda não mostrou o repertório ofensivo que tem no jogo no Maracanã, acabou só se defendendo, mas que para o jogo de hoje à noite o time vai apresentar outras cartas e que sabe que está enfrentando um adversário muito forte, um adversário de hierarquia, como se diz aqui na Argentina, elogiando a equipe do Flamengo. Escobar. Vai ser um grande jogo. Rafael Sibila, um abraço para você, direto da Argentina. Todos que acompanham o Jogo Aberto, a gente está aqui em frente ao estádio Jorge Luiz Hirsch, palco da partida de mais tarde entre Estudiantes e Flamengo, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. A nossa equipe está aqui em La Plata desde terça-feira. E se até ontem se falava muito no jogo do River Plate, no feito também do Lanús, que eliminou o Fluminense, e até da vitória do Racing sobre o Vélez, chegando à semifinal, hoje o assunto é um só, Estudiantes e Flamengo. A gente percorrendo aqui as ruas da cidade já consegue ver muitos torcedores do Estudiantes, alguns com camisas, passam de carro buzinando e a torcida do Flamengo já começa a chegar aos poucos também aqui ao palco da partida. A maior parte está concentrada em Buenos Aires e só virá para cá mais perto do jogo. Já os jogadores, a comissão técnica e o staff estão almoçando nesse momento. A delegação está concentrada num hotel que fica em La Plata, mas fica um pouco afastado, a cerca de 30 minutos daqui. E nesse hotel, na verdade, é um resort de alto luxo, mesmo ficando numa área isolada, eles sofreram com um já tradicional foguetório que as torcidas em jogos de Libertadores tentam fazer para atrapalhar o sono das equipes visitantes. E foi isso que a torcida do Estudiantes fez durante essa madrugada. Inclusive, o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, registrou esse foguetório e fez uma postagem nas redes sociais por volta de 1h da manhã. Então dá para dizer sim que esse foguetório atrapalhou um pouquinho o sono dos jogadores do Flamengo. Falando sobre a equipe titular para hoje mais tarde, só deve ter uma mudança em relação ao time que venceu o Estudiantes na semana passada. Recuperado de um edema muscular na coxa, o volante Jorginho deve retornar à equipe titular
depois de 4 jogos. Com isso, o De La Cruz fica no banco de reservas. O Flamengo que vai em busca da sua sétima semifinal de Libertadores, enquanto o Estudiantes tenta chegar à sexta. E para o Flamengo, mais tarde, aqui no Estádio Uno, basta um empate para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores. Bom, ontem a nossa equipe percorreu aqui as ruas de La Plata, uma cidade importantíssima para a Argentina. Ouvimos alguns torcedores, principalmente do Estudiantes, e preparamos uma matéria mostrando qual a atmosfera que o Flamengo vai ter que encarar aqui mais tarde para chegar à semifinal da Libertadores. Vamos assistir. Avenida 1, Alejandro Sabella. Pela homenagem ao ex-jogador e treinador argentino, já dá para ter ideia de onde estamos. Na Cancha do Estudiantes. Hoje, a 4ª cidade mais populosa do país será tomada pelos pinchas, como são conhecidos os torcedores locais. A expectativa é de estádio lotado. Cerca de 32 mil pessoas estarão nas arquibancadas. Mas se considerarmos o retrospecto recente, o Flamengo não tem motivos para se intimidar. O rubro-negro não perde em território argentino desde 2017, quando foi derrotado pelo Independiente na final da Copa Sul-Americana. Desde então, foram 8 jogos, com 3 vitórias e 5 empates. Resultados que serviriam para avançar à semifinal da Libertadores. Cerca de 2 mil rubro-negros estarão no setor visitante de um dos estádios mais modernos da Argentina. O gramado, em perfeito estado, não será um problema. Cenário perfeito, quem sabe, para o retorno de Jorginho. Depois de 4 partidas sendo desfalque por causa de um edema muscular na coxa, o volante tem chance de voltar a ser titular. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Jorginho ou De La Cruz, Saul e Arrascaeta no meio de campo, e no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o técnico Eduardo Domingues tem feito mistério. O Estudiantes pode ir a campo com Muslera no gol, Gomes, Rodrigues, Núñez, Azarmendia, Amon-Daraim, Ascaciba e Medina no meio de campo. E na frente, Thiago Palacios, Facundo Farias y Carrillo. Bueno, tenemos que ser un equipo maduro, pero sobre todo ser nosotros. No nos puede distraer el ambiente, no nos puede distraer el tipo de juego que puede hacer el rival. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien, y en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que no nos pase factura. E é aquilo que o Jailson adora, o Felipe Mota também, experiência de Libertadores. É foguetório no hotel, é pressão, olha lá, ó, é o Mengão malvado já invadindo também Buenos Aires. Tudo pela sobrevivência do meme, Jailson. O meme com Pedro Henrique Torre passa por hoje e nada pode interromper Libertadores, Brasileiro e Carioca. Tá bom, Felipe? Ah, valeu, Brunão. Será que vem meme novo? Será que vem? Vamos lá. A gente vai falar muito do Flamengo, mas vamos aproveitar que a torcida rubro-negra já tá se preparando, já tá naquela concentração, é hoje, no Estádio Uno, contra Estudiantes. Estou aqui com o Jorge. E aí? Antes de mais nada, obrigado aqui por parar para conversar com a gente. Tudo tranquilo ou não é bem por aí? O coração tá batendo mais forte? Tudo tranquilo, né? Nós já estamos pensando na final contra o Palmeiras. Ô, louco! Esse ano a Libertadores vai ser nossa. O Estudiante, temos que respeitar um bom time, mas só conseguiu jogar quando saiu um jogador a menos aí que o juiz ajudou eles, né? Mas a gente aqui vai fazer 3-0, o Jorginho tá voltando, o Alexandre tá voltando, o time tá completo, focado, time experiente. A gente não tem o que temer deles, não. Eles que tem que temer a gente. Manda aí uma, Gerson. E pra você, Pedro ou Bruno Henrique? Pedro tá na melhor fase, é o futuro jogador da seleção brasileira, né? Tem todas as chances de voltar a brilhar. Bruno Henrique, com todas as coisas que ele já fez pelo Flamengo, é um grande ídolo nosso, mas nesse momento tá com problema extra-campo, não tá 100% concentrado, mesmo estando no time.
eu prefiro hoje o Pedro, sendo que o Bruno Henrique também ajuda bastante, mas o Pedro, para mim, hoje merece ter mais minutos, mais continuidade, já que é um atacante que sempre traz alegria para o Flamengo. O que é engraçado, né, Bruno? O torcedor que a gente entrevista antes do jogo, tem o torcedor com aquele perfil mais fanfarrão e tal, e tem o profissional. O Jorge parece jogador falando, hein? Viemos aqui em busca dos 3 pontos e tal. Pra gente terminar, arbitragem, te preocupa hoje? Não, quando o time é bom, né? A arbitragem, você viu que em 10 minutos nós fizemos 2 gols lá e o árbitro não conseguiu nem atrapalhar isso. É só não perder os gols que o Pedro não conseguiu encaixar, que a arbitragem pode tentar, que a gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E quem tem que temer a gente só é os porcos, só os Palmeiras que tem que temer a gente, entendeu? Olha só! Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Palmeiras já está na cabeça do Flamengo, já alugou o triplex. O André vai ajudar a gente. Eita, nós! Ô Jorge, obrigado aqui por falar com a gente do Jorjão. A gente vai acionar o Jorginho, o jogador do Flamengo que está na expectativa. Perdeu os últimos jogos, um edema na coxa esquerda. Será que volta? Será que não volta? Vamos ouvir o Jorginho. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Ele deu? Jorginho, jogador do Flamengo, estamos por aqui, Bruno, para falar do Jorginho, o impacto dele, joga, não joga, esse clima por aqui, mas eu devolvo para você para controlar aqui o nosso debate. A torcida tá confiante, já o Jailson vai pro estádio, eu vou um pouco mais tarde. Tem muito rubro-negro por aqui confiante no resultado nessa noite, Bruno. E isso é tão legal, né? Porque a gente tá vendo os números do Jorginho primeiro, né? Que é uma peça importante, como o Felipe e o Jailson destacavam. Então, com o Jorginho, o aproveitamento foi de quase 80% em 15 jogos em 6 jogos caiu para 60%. Aí a média de gols marcados também diminuiu um pouquinho e a média de gols sofridos aumenta. Não, eu tava vendo assim, né? Como acho que acima de tudo da característica do torcedor e do local. Porque se pegar o torcedor do São Paulo, ele tá com esperança, o palmeirense estava, não, vamos ver o que vai acontecer. O atleticano já estava assim, vai ser eliminado e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O mineiro é assim. E o carioca já tô pensando na final. Pois é. Como é um mais otimista, mais alegre, né? Isso acho que é muito da característica local aí de cada torcedor. O Silas, quando a gente começou a conversar sobre esse jogo e quando os dois entraram ali, o Felipe e o Jailson, a primeira coisa que você perguntou foi assim, como é que tá o Jorginho? Sim. Passa por ele essa classificação, você entende? Muda tanto o Flamengo com e sem o Jorginho, Silas? Fazia tempo, né, desde a dupla Arão e Gerson, que o Flamengo não tinha uma dupla tão entrosada, né? O Saul e o Jorginho, assim, marcação, construção, equilíbrio, a tranquilidade que eles dão para o time é impressionante. Então, assim, o Jorginho é um craque, chegou, assumiu a posição e não tem o que falar. O Flamengo depende, para mim, muito do Jorginho, do meio para trás principalmente, e do Arrascaeta do meio para frente, que são os caras que fazem a coisa acontecer. Agora, hoje, tecnicamente, esquece, o Flamengo é muito superior, já demonstrou isso. Se o Pedro faz o terceiro gol, 3-0, não tinha chance nenhuma para o Estudiantes. O Jorjão lá falou. A eliminatória estava definida, mas o elemento que o Vitor Roque, acho que ele e o Lucas Evangelista falaram na entrevista, que é o do emocional. O Estudiantes sabe que na bola não ganha do Flamengo, até pela desvantagem que tem. Mas com o elemento do emocional, jogando em casa, com a torcida, vamos ver a arbitragem, porque se bateu muito nessa tecla, então vamos ver como que o árbitro, o trio, né, vai reagir a essa bronca do Boto lá, dirigente do Flamengo, mas na bola não tem, na bola o Flamengo é superior. Em todos os setores, né? Sim. Em todos os setores, assim,
A gente, enfim, questionou o Rossi em alguns momentos, saída de bola, enfim, mas do goleiro ao atacante, com os laterais, a dupla de zaga, talvez a mais hoje, que apresenta os melhores números, né, do Brasil, falando sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o meio de campo. E é curioso porque o Nico, o De La Cruz, ele volta nesse momento e volta bem, mas com o Jorginho à disposição, Jorginho e Saúl. Assim, não tem para onde correr mesmo. E é curioso também porque eu lembro que quando o Flamengo estava interessado no Jorginho e, de fato, as coisas foram acontecendo, a gente falava muito sobre, mas no Arsenal já faz um tempo, né? Mas tecnicamente é muito acima da média. Como é o caso do Saúl também. Muito acima da média, exatamente. E a saída do Pedro e do Arrascaeta no jogo passado, para mim, foi um erro do Felipe. Ele poderia... saída do time titular. Não, ele tirou durante o jogo, do jogo as substituições. Porque ele poderia, com Arrascaeta e Pedro, definir o jogo no Maracanã já. Então, eu acho que, para mim, só esse senão na questão do jogo da ida. Né? Ô, Felipe e Jailson, essa questão extra-campo, como é avaliada por aí? Porque aí no primeiro jogo, né, aqui no Brasil, foi muito polêmica a arbitragem. Depois teve o cartão que foi também anulado. O jogo de ontem no Allianz... Só o cartão, tempo... né, Bruno? O gol não, né? O gol do Estudiantes não foi anulado, só o cartão. Ontem no Allianz a arbitragem foi muito confusa também, não foi, Ciro? Muito perdido. E agora o ambiente é aí, né? É na casa de quem, vamos falar a verdade, de quem quer tumultuar o negócio. Como isso é discutido por aí, o Felipe, Jailson? Olha, Bruno, é interessante porque nós, né, da ESPN como um todo, a gente faz esse tipo de cobertura já há um bom tempo. E o assunto arbitragem, desde a introdução do VAR, por mais que a gente questione o VAR, a questão sobre erros escandalosos, ela deixou de fazer parte da discussão prévia. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas é curioso, de todas as últimas coberturas de 3, 4 anos para cá, essa é a primeira que o assunto arbitragem está na nossa pauta de cobertura. A gente sente até... Quando a gente estava esperando para entrar aqui em La Plata, muita gente passava por nós, hoje vai dar Estudiantes... Até torcedor, o time que está trabalhando com a gente é um time da ESPN Argentina, eles falaram com a gente de arbitragem, então é curioso, né? Porque esse assunto arbitragem, ele tinha, óbvio que o erro posterior, a gente debate e tudo mais, mas essa coisa prévia de, não sei não, e a gente viu ontem junto, a gente estava jantando o jogo do Palmeiras, a gente falava, fica aquela sensação de, para não ter problema, precisa realmente ganhar de forma categórica, se impor muito, para não deixar essa brecha. Eu queria que você falasse do tema. Então, Mota, Bruno, Mari P, Silas, amigos, fãs de esporte. A questão aqui que está sendo bem levantada foi a anulação, né? Do cartão do Plata, o Plata podendo jogar. Isso daqui o pessoal também falou, não gostaram, acharam ali uma intervenção. Eles esqueceram completamente tudo que foi acontecendo, né? Minando ali, picotando o jogo ali durante 90 minutos. E aí também levantaram a questão da uma entrada anterior do Plata. Então, assim, aqui eles estão questionando também, isso que é o ponto importante, também a arbitragem, não por favorecimento. Eles acharam escandaloso que revogaram ali o cartão do Plata, que o Plata vai ter condição de jogo. E na relação de ontem, foi basicamente o que a gente falou, né? Ontem, em relação à arbitragem de River Plate e Palmeiras, eu também achei bastante tendenciosa, achei bem complicada a arbitragem do jogo de ontem. Mas aqui, assim, os torcedores do River, que é a grande maioria aqui, né? A gente pode falar, a gente conversou com alguns torcedores assim, vendo, era mais assim, o River tentou. O River tentou, mas sabia que na bola era complicado, não teve tanta reclamação de ontem, até porque a de ontem também, né, estava favorecendo o River e não o Palmeiras. Então, assim, em relação à arbitragem, é mais a revolta deles em relação ao Plata. Não o que aconteceu, né, durante o jogo, mas sim do Plata ter condições de jogar. A sensação que a gente tem, Bruno, claro, tomara, não aconteça nada, mas de um jogo muito tenso sim. E aí até, independentemente da arbitragem, né, eu quando vim para La Plata fica mais ou menos 1 hora, peguei trânsito em Buenos Aires, vim conversando com o motorista, assim, o motorista não é torcedor do Estudiantes, ele é do Tigre, mas assim, adorava futebol e tudo mais, adora futebol, e ele falava assim, do respeito que o Estudiantes merece como instituição, estamos falando de um tricampeão da América, de um ambiente no Estádio Uno que vai estar incrível.
tri seguido, né? E 4 títulos de Libertadores. 2009, porque teve tri com o pai do Verón, e aí o Verón ganha o 4º contra o Cruzeiro, fora. Então é um time que tem caráter, que tem alma. A gente sabe que essas coisas, em várias competições, acontecem, né? De ter ali uns caras que você... Esse cara é casca, você precisa respeitar. E o gol no final trouxe uma esperança. Mas uma esperança que deixou de ser só sonho. É uma esperança de confiança, de peito estufado, vamos pra cima. Então, não imaginem um Estudiantes pensando pequenininho, que o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, e a gente vai ter... Não, vamos pra cima. Só pontuar para devolver para vocês, Bruno. Vocês estavam falando do Jorginho. Eu acho que hoje é fundamental a presença dele no campo, porque hoje não vai ter a festa de papel prateado equivocada igual o Inter, por exemplo, né? Pelo menos a gente espera, a gente acha que isso não vai acontecer. E hoje o ambiente que a torcida do Estudiantes promete é justamente isso. Muito próximo do gramado, né, arquibancada, aquele ambiente hostil, aquela tentativa mesmo, né, de tentar ali incentivar, obviamente, os jogadores do Estudiantes, mas de ver ali se tem alguma reação negativa se a bola queima nos pés dos jogadores do Flamengo. E é justamente por isso que o Jorginho, para mim, é peça fundamental no time do Flamengo. Porque o que ele faz? Ele consegue desacelerar o jogo, a bola não queima, 2, 3 toques na bola, e ele vai conseguindo ali, né, ir mastigando o meio-campo do Estudiantes. Então, por isso que eu acho que é a peça fundamental para tirar essa pressão inicial do Estudiantes. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta muito aí para poder o YouTube reconhecer que o vídeo é relevante, é de qualidade e mandar para cada vez mais rubro-negros. É muito importante para o canal. E por último, mas não menos importante, ative as notificações aí para sempre que sair um vídeo, você ser notificado e ficar atualizado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, finalmente chegou o grande dia, né? Decisão de Libertadores pela vaga das semifinais, Estudiantes e Flamengo. Eu particularmente estou muito confiante nessa classificação do Mengão. Flamengo tem time, tem elenco. Na verdade, sim, eu escutei falar num programa esportivo que o Flamengo não tem um time, o Flamengo tem 2. Porque tem um time titular e o time reserva do Flamengo ainda assim é muito bom. Então, na minha cabeça, não tem como, por mais que seja na Argentina, Libertadores, pressão e aquele negócio de torcida adversária, eu acredito muito que o Flamengo vai fazer o dever de casa, que é passar para as semifinais da Libertadores. Já conhece o possível adversário da semifinal, o Racing passou pelo Vélez, e eu tenho certeza que o Flamengo vai garantir essa vaga. Ah, vai ser fácil? Acho que não vai ser tão fácil assim, porque, né, tem esse fator de ser Libertadores da América e time argentino é um time muito chato, né, que gosta de fazer catimba, que gosta de provocar, gosta de briga, de fazer muita falta. Então vai ter aquele jogo psicológico, emocional pra cima do Flamengo, mas eu tenho certeza que o time aí, por mais que o jogo seja muito difícil, vai conseguir resolver ainda no primeiro tempo, pelo menos nos primeiros 15, 20 minutos ali. Acredito que o Flamengo vai conseguir resolver a parada lá na Argentina. Mas eu quero saber de você, torcedor, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.